Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Rafael, vou mandar logo o convite para ti, tá? Porque aí a gente vai iniciando e eu vou fixando aqui o nosso tema de hoje. Oi, Rafael. Boa noite, Boa noite a todos. Tudo bom contigo? Tá me ouvindo bem, direitinho? tudo ótimo. Beleza. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a live compartilhada que acontece às segundas-feiras aqui no IG. Já várias pessoas já apareceram por aqui, o Lucas, o Júlia, a Yasmin. Lucas, Júlia e Yasmin já são figurinhas repetidas do baralho, né? De vez em quando eles estão aqui. Mas é a primeira vez que o Rafael tá aqui com a gente, né? Eu convidei ele para a gente conversar um pouquinho essa noite. Mas aí, antes da gente entrar no tema em questão, o Rafa vai se apresentar, vai falar dele, do propósito do IG que ele administra. Então, Rafael, fica bem à vontade aí, tá? Valeu, Aninha, obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo, para quem não me conhece, seguidores da Aninha aí no cantinho. Sou Rafael Ávila, tenho um perfil chamado Terceira Revelação Espiritismo, como vocês podem ver. E ele é oriundo de um canal no YouTube, onde a ideia é promover, divulgar o espiritismo, né, com conteúdos simples, rápidos, com informação, é claro, e que leve o conhecimento, acima de tudo, de uma forma bem leve, de uma forma didática. E acabei trazendo esse conteúdo para dentro do Instagram também, com uma outra roupagem, então não necessariamente o conteúdo de um é o mesmo do outro. E aqui é um conteúdo educativo mesmo, né? A ideia é estudar conteúdos espíritas, trazer à luz da nossa realidade, principalmente, né? A gente tem muita informação, muita doutrina, e não necessariamente ela é contemporânea. Então, eu gosto de trazer as informações dos espíritos à luz da nossa realidade, do nosso dia a dia, do que a gente vive. Basicamente é isso. Vocês fiquem à vontade para acompanhar o nosso trabalho lá. E agora eu queria que você se apresentasse, né, Aninha? O pessoal do Terceira Revelação te conhecer também. Ah, é verdade, eu tô tentando. Pronto, acho que agora melhorou. Bem, então, meu nome é Ana, eu sou paraibana, né? Moro no Pará, morava em Macapá, agora moro no Pará. E essa página, o cantinho existe há. Esse ano vai fazer 6 anos, né? Então, às vezes eu me assusto, sabe, Rafael? Quando eu olho pro tempo, eu digo, meu Deus do céu, como assim, né? Já se passaram tantos anos, mas de muito aprendizado. E o objetivo da página é divulgar o espiritismo e também, né, a gente conversar. Ter esse espaço de diálogo onde não se foca somente nas mensagens, né, de consolo Sim. do evangelho, mas também ver essa visão além, né, a filosofia, a ciência espírita, de uma forma que a gente possa dialogar sobre qualquer coisa, né, amigo? A gente sabe que o Dá para falar. espiritismo dá para falar sobre tudo, né? Se a gente tiver bom senso e educação, como Emmanuel dizia para o Chico, né? Morra, mas morra com educação. Então que a gente dialogue com a educação. A Graça está aqui com a gente, a minha tia Márcia também. Um beijo, tia. Beijo para todo mundo. Então vamos começar, né? Porque tempo, né, é bônus horas, né? Ah, Já bom, achei que você ia dizia. falar que tempo é dinheiro. Já ia. Não, Ué. tempo é bônus horas. A gente pensa além, né, amiga? A gente pensa Ah, lá no plano verdade. espiritual. Verdade. Então, hoje à noite a gente vai tratar esse tema, né? Que eu convidei o Rafa. Eu tava querendo muito conversar com isso com vocês, que o tema da live é Educação, Política, Dever do Espírito e Evolução. E eu queria agradecer muito ao Júlio do Coaching Espírita, porque foi ele que fez surgir, né? Eu disse, Júlio, me vê um tema aí bacana para tal live, para tal assunto. Ele disse, olha aí. Eu disse, não, te vira, tu é criativo. Foi Eu não nosso consigo mentor, né? pensar. Foi o nosso mentor que fez criar esse tema da nossa live. E aí eu convidei o Rafa, porque Rafa sempre está falando sobre isso, né? Uma pessoa que dialoga sobre isso. E, enfim, ele nunca veio, né? Eu digo, vou botar ele na berlinda também. Ah, já que eu vou Pô, chamar ele para vir pela primeira vez, que né? seja sobre um tema polêmico. Que seja Depois sobre um tema ele que polêmico. lute. Ele que lute aí para
salvar a imagem dele. E, na verdade, a live vai ser um bate-bola, né? Como eu já fiz com a Yasmin, como eu já fiz com o Júlio. Vocês serão... Ele não vai estar sozinho queimando a imagem dele, né? Eu vou estar junto com ele. Então, vai funcionar assim. Ele pergunta para mim, eu pergunto para ele. Vocês também podem colaborar, fiquem à vontade. É um momento em que todo mundo vai estudar e vai aprender juntos. Bora começar, então? Bora. O Cauê do Mocidade de Guaxupé tá engraçadão aqui. Ele soltou um Rafa é polêmico. Engraçado, né? Ele me deu um tema polêmico também para tratar na live dele, que foi tatuagem e espiritismo. Mas falando a real, acho que é interessante a gente se propor a isso. Porque são conteúdos que a gente precisa falar. Se a gente se coloca dentro de bolhas, e essas bolhas criadas dentro das casas espíritas, principalmente, onde não se podia tratar desse tipo de assunto, e a gente, querendo ou não, a gente tem uma certa liberdade aqui, porque nós não estamos presos a esses dogmas, e é claro, cabe sempre discernimento de como você vai abordar, porque você está falando como um representante, você está falando como um seguidor da doutrina dos espíritos, e não é brincadeira isso. Então, são assuntos muito sérios, que precisam ser falados, mas e a gente tem essa oportunidade aqui. Isso é muito rico. E que todos nós, né, nós que estamos aqui, eu, você, Ana, e todos vocês que estão acompanhando, precisam acompanhar esse tipo de conteúdo e dialogar sobre eles. Entre seus amigos, entre as casas, pessoas da casa, mesmo que não seja oficialmente num estudo. Vocês precisam falar sobre isso, porque senão fica não pode. Não pode e morreu, e você vai ficar com aquela angústia, aquele sentimento de não botei isso para fora e eu não tenho conhecimento sobre isso porque me disseram que não pode. Né? Quem disse que não pode? Nós temos o nosso livre-arbítrio, né, gente? E eu participei de uma live, na verdade foi uma palestra, né, no centro espírita que eu frequentava lá em Macapá, que se chama Frei Evangelista, que foi uma conversa com os jovens sobre aquela pergunta, né, Senhor, o que queres que eu faça? E uma das perguntas que o jovem falou foi justamente isso. Ana, tem como a gente falar de movimentos sociais e espiritismo? Eu digo, mas como não falar sobre isso, né? O espiritismo é uma ideia que nos remete ao progresso. Então, não há como a gente ficar fantasiando, viajando na maionese, quando o espiritismo nos convida a isso, principalmente nas leis morais, lá do Livro dos Espíritos. Então, é esse tipo de diálogo que a gente quer que exista, né? Sem pré-julgamentos. A gente vê, por exemplo, a Yasmin, que fala sobre feminismo, ela já fez palestras sobre feminismo. E é assim, o Centro Espírita, ele é um local de acolhimento, é um local de estudo, é um local que a gente precisa estudar sobre isso. Não, a gente não pode colocar a candeia debaixo do alqueire, a gente já foi nessa época, né? Aí eu disse assim com os jovens, eu disse, se você tem embasamento, o que você vai falar, se você embasar espiritismo, a filosofia, tudo que a gente vive, dá para se falar sobre tudo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como segunda-feira passada, a Yasmin falou sobre animais, sobre alimentação vegana, vegetariana, enfim, é sempre um bate-papo muito gostoso que todo mundo cresce junto. Mas vamos parar de abrobices, né? Essa é a introdução só. A introdução para vocês entenderem o que é que vai rolar aqui hoje, tá? E qualquer coisa vocês se resolvam com o Rafael depois, lá no direct dele. Eu vou começar então. Tá bom, Rafael? Vamos montar a preparação ou não? Você já vai tacar direto a bomba? Já? Já. Fechou. Então vamos embora. Tá bom? Então nóis. Eu vou começar por tu. Tá bem, Rafael. Como é que a gente pode ser espírita falando no contexto político, né? Já que o tema da live é educação política, é dever do espírito imortal. Ser espírita significa dizer que a gente é apolítico? Eu sou espírita, eu não posso falar sobre política, por exemplo. Essa é uma boa pergunta, né? Você começou bem. Pinga fogo aqui. Pinga fogo. Pinga não, jorra. Fogo no parquinho. Não, então, Ana, não significa não. Ser espírita não necessariamente significa ser apolítico. Por quê? Porque nós precisamos entender o que significa política. Política, ela... usando bem a etimologia da palavra, eu gosto bastante de, quando tratar de determinados assuntos, entender o que é etimologia. O que é a etimologia da palavra? O significado dela, na sua essência, na sua raiz. Isso é muito importante.
até porque as palavras carregam suas energias. E a política vem de um grego chamado politike. Falei bonito, né? Não sei se a pronúncia foi certa, mas é por aí. Que é nada mais do que a ciência dos negócios do Estado. Então, assim, toda questão que é ligada à arte ou à ciência de governar é política. Então, olha que interessante. A política, ela é uma ciência e ela também é uma arte. Curioso isso. Ela aborda vários campos. E ela tem um outro significado, e aí eu pergunto para você, Ana, para vocês que estão acompanhando a gente, se nesse momento eu e a Ana, eu e vocês, a Ana, vocês, estamos todos fazendo política. Estamos fazendo política nesse momento? Diga-me, Ana, o que você acha? Eu acho que sim, né? A gente tá conversando, a gente tá mostrando ponto de vista, né? A gente tá dialogando sobre um tema específico. Por aí vai, né? É uma discussão, né? De uma ideia, por assim dizer. Será? Será? Nós fazemos política a todo momento na nossa vida. A todo momento. A partir do momento que nós nos relacionamos com alguém, nós já estamos fazendo política. Porque fazer política, no sentido figurado, ela é nada mais do que a habilidade de se relacionar com as pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho a habilidade de conseguir conciliar, conversar decentemente com as pessoas, eu estou fazendo política. E ela tem um objetivo. O objetivo é alcançar resultados desejados. Então, respondendo à pergunta diretamente, nós estamos fazendo política nesse momento. Agora, qual que é o resultado desejado dessa live? Porque se nós estamos fazendo política para alcançar um resultado, qual que é? O resultado nada mais é do que fazer com que todos nós tenhamos essa integração, essa troca de experiências, troca de conhecimentos e também entender como que o outro pensa, o outro entender como eu penso, e nós todos, de uma forma muito decente, né, trocarmos essas ideias. E o alcance todo mundo deu para entender? Todo mundo deu para entender. Sem eu precisar falar que o meu é melhor que o seu e o seu é melhor do que o meu. Se a gente faz essa conversa digna, a gente está fazendo política. Então, por que nós espíritas nós não podemos falar de política? Né? Se nós estamos fazendo isso desde um bom dia para um cobrador de ônibus, porque eu estou mantendo um bom relacionamento com ele, porque um dia que eu me atrasar e fizer sinal correndo, é capaz dele parar, porque eu fui gentil com ele, dando um bom dia. Lembrei que ele existe ali naquele momento. Isso é fazer política. Assim como eu trago os meus amigos para minha casa e a gente vai bater um papo. Vamos conversar, vamos dar risada. Isso é fazer política. Então, o espiritismo tem muito a ver com política, é uma questão social. Então, ambos têm um desejo muito em comum, que é ver uma sociedade administrada de uma forma justa. A política não tem esse desejo? O espiritismo não tem esse desejo? Cada um usa a sua ferramenta, o seu mecanismo, mas ambos têm o mesmo objetivo. Às vezes a política não parece isso, mas no fundo deveria ser. No Livro dos Espíritos nós falamos sobre a lei de progresso, né? E o sistema político tem grande responsabilidade para que esse progresso aconteça, para que uma sociedade possa progredir. E quem que vai gerar as leis para que um progresso de uma sociedade aconteça? A classe política, né? Os legisladores, o executivo. Então nós podemos fazer, sim, a nossa parte dentro de um progresso na humanidade. Então como que a gente faz isso para nós, né? Nós temos a nossa reforma íntima, nós temos o nosso progresso pessoal. E como que nós fazemos o progresso coletivo? Então, é aí que entra o sistema político. Ele que vai ajudar, porque eu aqui não consigo fazer um coletivo, né, assim como um vereador tem um poder de legislar. Então, como que o sistema político pode ajudar? Um sistema político, querendo ou não, ele criou uma lei áurea que acabou com a escravidão. O sistema político criou leis que promovem e auxiliam o estudo e pesquisa de doenças. São as leis que promovem a proteção da mulher em casos de violência. São as leis que protegem o meio ambiente. São as leis que protegem as crianças e os adolescentes.
são as leis que punem quem falta com respeito à comunidade LGBTQIA+. Então, assim, é de suma importância a política, os políticos, o sistema político para essa evolução dentro da sociedade. Enfim, como membros de uma sociedade evolutiva, nós precisamos contribuir para com esse progresso. E como que nós podemos contribuir? Sendo políticos, mesmo sem perceber. Eu acho interessante, Rafa, o que tu falou, é porque geralmente ser espírita parece que exclui uma vida social, o nosso posicionamento, né? É. E o que mais se fala nas obras básicas é que a gente não pode ser omisso, a gente não pode se calar diante das injustiças sociais, seja lá quais forem. Justamente por essas injustiças não ser obra de Deus, mas sim nossa, tá? Então, ser espírita não é viver uma vida no isolamento social, em que fica em prece, meditando, né, 24 horas por dia. Ser espírita significa agir, ser um ser cristão e viver em sociedade, né? Perfeito, é isso mesmo. O André Reis falou, a política da boa vizinhança. A expressão já diz tudo, né? A política da boa vizinhança. É você estar bem relacionado com todas as pessoas que convivem com você. Isso aí. Inclusive, e nós vamos falar disso, inclusive as que não têm o mesmo ideal. É. Mas agora é minha vez de botar você na fogueira, dona Ana. Ah, pois pode botar, meu filho. Já que você falou um pouquinho sobre isso nesse momento, né? Queria saber se as pessoas que vivem, né, em inércia ou apatia, ou seja, elas não fazem nada, elas são preguiçosas em determinado assunto, né? Se não querem muita movimentação, é um mal do... São três colocações que eu queria colocar, né? Essa questão das pessoas que são apáticas e vivem em inércia, ou elas acreditam muito na fé das coisas que elas vão acontecer, então não vou ser político, porque isso não me cabe, os espíritos de luz vão resolver isso para mim, vamos orar. E eu fico na minha, esperando acontecer, né? Jesus vai vir me salvar, e eu não faço nada para ir até Jesus. As pessoas apáticas e que vivem estagnadas, achando que as coisas vão acontecer por si só, como que essas pessoas deveriam se comportar? Ou aquela pessoa tipo, não, tem a classe política, eu não vou fazer nada, é elas que têm que resolver por mim. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, né? A nossa forma de educação também, a forma social em que a gente nasceu. Porque, digamos assim, uma pessoa que nasceu no meio violento, digamos assim, ela meio que normaliza a violência, né? Então, para ela não consegue ver o que é violência doméstica, por exemplo. Eu trabalhei, praticamente todos os meus trabalhos nas casas espíritas foram em centros de periferia. E às vezes a gente ficava chocado com a forma como as mães tratavam seus filhos, sabe? Para eles era normal a violência. Então, para elas, quando a gente ia falar sobre violência doméstica, elas caíam em si que viviam aquilo todo dia. Então, vai muito de onde é que você nasce, de onde é que você está inserido. Lógico que isso não é uma regra, né? Há suas exceções. Há pessoas, por exemplo, que se rebelam, né? Que não se conformam com a situação que vivem e tentam modificar de alguma forma. Mas levando para o espiritismo, porque nós somos espíritas, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar, né, a nós mesmos e a quem nos cerca. No caso, o nosso próximo, que é um ser coletivo, é um ser individual, depende do momento que a gente está vivendo, né? Hoje a gente está falando em questão de coletividade, o ser coletivo. Então, nós, como somos espíritas, a gente lê as obras, a gente reflete, a gente age ou deveria agir conforme aquilo que a gente lê. A gente vê em diversas passagens das obras espíritas diz que a inércia é a lei do menor esforço e que a gente não deve ter essa postura, né? Allan Kardec, ele é muito claro no livro dos médios, ele até faz uma nota em que diz: você não fazer o bem por dizer que é neutro é a mesma coisa que você está fazendo mal.
sim, Nós precisamos fazer o bem, né? Obviamente que o espírita, ele deve ter uma postura diferente, digamos assim, ou ao menos educada, como você falou, né? Como o nosso colega falou, a política da boa vizinhança. Então, a gente não pode tornar assim normal isso que está acontecendo ao nosso redor, né? A gente não pode ver uma pessoa que é, tá na rua, né, é um mendigo, morador de rua, e dizer assim, essa pessoa tá assim porque merece, a lei de causa e efeito, sim. né? Eu acho que a gente deve ter ouvido coisas assim do tipo em algum momento da nossa vida. A gente tem que se indignar, né? Os espíritos dizem, olha, a encarnação é uma dança de cadeira, né? Hoje tu tá numa condição favorecida, amanhã tu pode não estar. Então, se tu tá numa condição favorecida, ajuda aqueles que não estão, coopera, para que quando você reencarnar nessa condição menos favorecida, você tenha uma vida mais justa, uma vida melhor, mais humana do que aquela pessoa não está tendo naquele momento. Então, quando você consegue enxergar isso, internalizar a reencarnação, né, a pluralidade das existências, você se sente no dever de sair dessa inércia. Eu acho muito esquisito quando eu escuto do espírito dizendo, porque os espíritos superiores vão resolver. Tá doido, né? Eles olham pra gente, vocês que lutem, vocês que É, fizeram isso acontecer. Não nos envolva, né? Eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas a mão tem que ser nossa na massa. A gente não pode, a gente tem isso cultural, de esperar que alguém resolva as coisas, né? Eu compartilhei um link de uma notícia de uma amiga minha, que ela tá até aqui assistindo a live, né, da peste bubônica, com surtos lá na China. E uma ameba, né? Lá nos Estados Unidos, que degenera o cérebro. Ela disse, e os ETs? Quando é que os ETs vão vir? Eu disse, eles não esperem pelos ETs. Vamos tomar providências, né? Vamos lutar por um mundo melhor. é a Então, eu mesma acho coisa que que é do Deus voltar. Jesus está voltando, né? E como Jesus não se volta nunca. Jesus nunca nos deixou, já começa por aí, né? Então não vamos nem entrar no direito desse mérito que é furada. Mas é a esperança do terceiro, né? Botar a responsabilidade no terceiro. É a mesma Sim, coisa. é cultural É. nossa, talvez por insegurança, talvez por a gente não acreditar que a gente realmente possa acontecer, talvez por falta de fé, de ver que notícias só negativas, incapaz de ver que há pessoas fazendo muito bem por aí. Talvez esse sentimento de pequenez faz com que a gente se torne tímido, né? Kardec dizia, os bons são tímidos, os maus eles se destacam porque eles vão para frente mesmo. E os bens ficam mais reclusos, mas está na hora da gente mostrar que é uma pequena parcela da sociedade que faz barulho, né? As pessoas que realmente são benevolentes, que estão mais dedicadas, em sua maioria a gente precisa ter consciência disso, né? É interessante um ponto que você tocou, justamente essa questão das pessoas. Em cada uma tem sua cultura, sua forma de como vive, onde você vive, a sociedade. Você veio de uma cidade, as pessoas viviam de um jeito naquela cidade, pensavam de um jeito. A hora que você se mudou, você foi para um outro ambiente que você teve que se adaptar, provavelmente, né? Culturas, pessoas, a sociedade em geral. E a gente tem que enxergar isso como com um olhar de empatia. Quando a gente faz determinados trabalhos, quando a gente acompanha determinadas coisas, fala assim, ele é espírita, temos vários graus de espíritas com conhecimento e tipos de vivência. Ele é espírita lá na periferia. O cara na periferia, meu amigo, ele tá preocupado em sobreviver, ele não está preocupado se o presidente é A, B ou C. Ele não está preocupado no legislador, ele está preocupado se alguém vai lá dar uma cesta básica para ele. Então a gente tem que entender, sem julgamento, a posição que a pessoa se encontra. É muito confortável a gente dentro da nossa casa falar assim, eu não agiria assim. É muita responsabilidade. Eu estava assistindo uma live do Atila e a Marinha, porque eu assisto as lives dele, então não me julguem. E ele trouxe uma psicóloga para falar justamente sobre isso. A gente precisa ter empatia, né? A pessoa que está dentro de um metrô, ela não está indo para o trabalho porque ela ama o dinheiro, mas porque ela precisa. Porque ali ela não está pensando no vírus, ela não está pensando em infectar suas famílias. É o que ela menos quer.
ela está pensando em ter o que comer no final do Sim. dia, ter como alimentar os seus filhos. E se a gente está numa condição privilegiada em relação a essas pessoas, a gente tem esse dever de lutar para que ela não precise se arriscar e nem arriscar os seus, que ela tenha pelo menos dignidade por passar por Sim. esse momento tão difícil, né? Sempre passando conhecimento, né, Ana? Isso, Então, sempre passando conhecimento. e isso é o que a gente pode fazer em alguns casos. E a gente não pode vir assim, aquele cara é espírita, mas ele tem determinada postura por conta disso. A gente a gente precisa se colocar no lugar de cada um, porque cada um tem a sua vivência, a sua experiência, e não dá pra gente usar desse tipo de julgamento, principalmente quando a gente fala em relação à classe política. Aquele cara lá é apático, né? Aquele cara lá é o espírita, mas tá lá em cima do muro. Não, aquela criatura, ela não é lutadora. Se você é uma criatura lutadora, então você que lute, literalmente, né? Se você é uma criatura que gosta de falar e de ensinar, e tem as criaturas que gostam de ir lá e botar a mão na massa. Então, assim, cada pessoa é uma. A gente não pode falar só porque é espírita, a gente busca o conhecimento e o progresso da sociedade e todo mundo tem que ir lá protestar porque o espírita tem que ser assim. Tem que brigar na casa porque o espírita não pode ficar... Se o cara tá lá só para orar, beleza, é o perfil daquela pessoa. Você pode usar muito bem da palavra, como você disse, né? Ou aconselhar aquela pessoa, olha, a gente tem que só orar, talvez não resolva, a gente tem que pôr a mão na massa. Mas cada pessoa tá numa posição de evolução, de conhecimento. E a gente não pode forçar ninguém ou simplesmente botar o dedo na cara e falar que ela tem que trabalhar de determinada forma, porque não é assim que funciona. É assim que as casas espantam as pessoas, principalmente. Verdade. Bora lá para a próxima? Bora. A próxima é do babado. Lá Eu vem. queria só falar assim para a pessoa que administra o otimismo espírita, tenha calma, que a gente vai responder todas as suas perguntas no decorrer da live. Só aguarda. Pega a pipoquinha. Acho pega que, a se eu não me engano, o nome dela é gasificada. Valéria, se eu não me engano. Valéria? Conheci ela ontem num grupo aí de WhatsApp. Então relaxa, Me Valéria. perdoa Vai se eu errei o comendo tua nome. pipoca aí, que agora a pergunta é quente. Vou botar mais lenha nessa fogueira. Mas aí, Rafael, Bora. né? Nas últimas eleições, que foi muito acoloradas, né? Lá A vem. gente entrou assim num paradoxo, como o nosso colega Alexandre está dizendo aí. Direita, esquerda, mas e aí, onde é que o espírita fica nessa briga, né, de seta? Vai entrar, bate a seta para a direita ou bate a seta para a esquerda? Ai, ai. Boa, alguém colocou assim, tomando um chazinho. Acho que a gente podia tomar um chazinho para falar sobre isso, né? Bem light, bem inglês, Lorde, 5 horas da tarde. Bem, sobre esse assunto, criou-se uma animosidade, né, entre as pessoas, entre os espíritos. Nós estamos falando de espíritas, tá, gente? Eu não vou ficar colocando outras pessoas de outros conhecimentos, outras seitas, doutrinas e tudo mais. Criou uma certa animosidade entre os espíritas, né, mais recentemente, principalmente durante e após o que chamam de impeachment, golpe, no ano de 2016. Mas eu queria antes trazer uma fala de Emmanuel, que está no livro do Consolador. Lá tem um texto maravilhoso, eu vou lendo esse trecho e vou discorrendo sobre ele, e ele trata justamente sobre isso. E o curioso é que esse livro foi psicografado em 1943, não existia ainda ditadura militar, né? Não tinha nada disso. Nova democracia, nem a nossa contemporaneidade. Então, olha que interessante, como esses textos não têm tempo, eles são atemporais. Ele diz o seguinte, é uma pergunta do número 60, se alguém quiser ir lá pesquisar, ele fala: como se deverá comportar o espírita, perante a política no mundo? Ele não está falando de direita e esquerda, ele está falando da política no mundo. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime do que a política, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão para que não deve provocar uma situação de evidência para si nas administrações transitórias do mundo. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Que nós, como espíritas, nós temos coisas mais importantes, prestem bastante atenção, do que se envolver com política. Que nós deixemos a política para com as pessoas que têm essa
isso no sangue, que tem isso em seu próprio espírito, né? Deixe essas pessoas lutar, ele quer dizer. Que nós não precisamos entrar nessa briga. Mas por que nós não precisamos entrar nessa briga, nós como espíritas? Ele generaliza aí, tá? Vamos voltar ao que eu falei anteriormente. É um texto generalizado. Ele diz que essa briga, isso é uma briga política transitória, né? É uma briga que ela acontece, ela consome a nossa energia, né? É uma briga política que está acontecendo agora e que daqui 10 anos não vai acontecer. Mas ela consumiu muita energia nossa. Ela desgastou muito as relações, desgastou muito os nossos afetos e desafetos. Que essa energia, em vez da gente estar brigando, a gente poderia estar sublimando, né? Pensando em coisas boas, levando coisas positivas, direcionando para coisas mais importantes. Então, pensando como um espírita que trabalha a reforma íntima, que trabalha a transformação do mundo, sem lutas, ele quer dizer, nós poderíamos não nos envolver. Porque nós poderíamos estar ligados a outra coisa. Então, olha que interessante essa colocação, é que a gente passa muito mais tempo nas redes sociais discutindo com outras pessoas, vendo as discussões. Eu, Rafael, me desconectei muito de redes sociais. Eu saí, por exemplo, do Facebook, porque aquilo estava me fazendo muito mal. Eu não entrava mais em embate político, mas ver determinadas coisas me fazia mal. Ver determinadas pessoas que eu tinha muita consideração, falando e defendendo determinadas coisas, eu estou falando de espíritas, eu não estou falando de pessoas generalizando, me fazia mal. Então, que eu vou deixar aquela energia me consumir? Eu passei o primeiro mês dessa pandemia muito, muito mal, né? Eu fiquei meio que recluso, porque eu fiquei consumindo muito essas coisas. Recluso que eu digo até dos trabalhos dentro do Terceira Revelação e tudo mais. Aquilo estava me fazendo mal, estava drenando as minhas energias. E aí eu parei, não, tá errado isso, né? Eu não sou assim, isso não me pertence. Então me desconectei daquilo e vamos focar no trabalho, que é o mais importante. O que está ao meu alcance nesse momento? Ficar bradando, gritando, xingando, né, promovendo discursos de ódio? É o que eu posso fazer? Isso é bom? Isso faz parte do que o Espiritismo prega dentro da nossa reforma íntima? Então, por que eu vou ficar dentro dessa cúpula de energia? Então, assim, a gente tem que entender como que a gente pode direcionar a nossa energia. O que é mais importante para as pessoas, vou dar um exemplo aqui, o que é mais importante para as pessoas na situação de rua, lá na Cracolândia. Quem é de São Paulo e vivencia a Cracolândia, a gente sabe como que é triste a situação lá. Quem não vê pelos noticiários. É uma situação triste. Para aquelas pessoas em situação de rua, é muito mais importante o trabalho de uma pessoa que, como o padre Júlio Lancelotti, que tem uma igreja no meio da Cracolândia e faz um atendimento fraterno, né, de cuidado com essas pessoas. Para eles é muito mais importante isso, um trabalho de justiça social, ou um trabalho que o poder público faz querendo varrer as pessoas de lá, querendo limpar essas pessoas de lá, querendo colocá-las numa internação compulsória, como alguns apresentadores de TV acabam promovendo. Qual que é mais humano nessa situação? Como eu, como espírita, analisando, né, como um progresso dentro de uma situação muito complicada, o que a gente tem que defender? Qual causa a gente tem que defender? Qual é a causa do ser humano nesse caso? Então aí fica... com certeza fica para cada padre, né? Fica para cada um botar a sua consciência ali. Não, mas o cara tem que sair daquela situação. Aquela pessoa vive aquele momento, ela está naquele momento. O que nós podemos fazer por ela? Se você não pode fazer nada, criticar é a pior coisa que você pode fazer. Entrar em debate, discussão, quer ajudar? Vai lá onde está o padre, né? Vai lá, se torna um funcionário público e vai tentar defender a causa, né, que eles acabam... É uma situação difícil, não é uma situação fácil. Então, assim, a gente tem que humanizar as coisas. Voltando para o texto do Consolador, ele ainda completa. E quando convocado a tais situações, então quando o espírita é convocado à situação política, por força de circunstância, então ele está falando, olha, você pode se tornar político, né? Pode se tornar uma pessoa partidária,
deve aceitá-las, não como um galardão para a doutrina que professa, mas como uma provação imperiosa e árdua de todo êxito é sempre difícil. Onde todo êxito é sempre difícil. Então, assim, essa frase, eu vou usar ela ao longo da live, e ele deixa bem claro que trabalhar na política, ser uma pessoa política hoje, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa sublime. É um trabalho, duro, é um trabalho penoso. É um trabalho onde você vai precisar matar um leão por dia pela sua moral, pela sua integridade, pelo aquilo que você acredita. E se você, como espírita, tem ideais humanistas, Aí o bicho vai pegar, né? Você vai entrar num dilema, né? Como é que você consegue fazer isso? Então, assim, a gente não está proibido de se envolver com política. Nós podemos. Mas aquilo vai ser uma provação imperiosa e árdua. Onde o êxito, ou seja, o sucesso, é sempre difícil. Sábado eu fiz uma enquete, fiz umas enquetes lá no perfil, né, no Stories. E uma das perguntas que eu coloquei lá é se é possível um político se eleger e não se corromper pelo sistema. Curiosamente, 80% das pessoas disseram que é possível o espírita entrar na política e não se corromper. Eu fiquei muito surpreso. Uma das outras perguntas era o quanto você conhece de política, o quanto você é político. E aí, a barrinha, né, eu coloquei a barrinha ia em torno de 55%, 65%. Então, assim, tipo, muitas pessoas se consideram bastante políticas. Aí eu pergunto para você, meu amigo ou minha amiga, que se considera político, bastante político. Você se lembra em quem você votou na última eleição para vereador? Se você se lembra, você sabe qual projeto ou quais projetos ele aprovou esse ano? Você sabe se algum desses projetos você concorda com ele? Se você não sabe um desses três, ou mais do que dois desses três, nós não podemos nos considerar políticos. Nós nos tornamos políticos em época de eleição, em época de cobrança, mas a gente não acompanha a política. Eu ia trazer uma experiência aqui, mas a gente vai ficar 3 horas aqui, Ana. Então, ai, não, 3 horas não. Deixa, A gente já combinou. deixa. Vou encerrar aqui só com mais uma frase, tá? O espiritista salientando-se que em tarefa do evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, nós devemos ter posição política. Sim, nós precisamos. Então, nós precisamos entender quem vai nos representar, quais são os ideais dessas pessoas. Se eu não sei de nada, eu tô lascado. Eu me lembro da primeira eleição que eu votei, Ana, eu não sabia nada de política. Mas eu queria votar, eu gostaria de fazer isso, queria muito fazer isso. Tirei o título com 16 anos. E aí, tinha um cara lá que tinha um slogan, não me julguem, gente, por favor. Tinha um cara que tinha um slogan e falava assim, corintiano vota em corintiano. E eu votei nesse cara. Esse cara, anos depois, foi processado, cassado, foi cassado porque ele fazia de cobrança de propina empresário, ficou 8 anos afastado da política e nem corintiano o cara era. Olha aí, que absurdo. Então, assim, a gente não tem muita noção da vida, né? Eu tô falando de um jovem com 16 anos. Obviamente, hoje eu nunca faria isso. Mas muitas pessoas estão na maturidade desse jovem de 16 anos. Ou eles estão esperando uma cesta básica. Então, assim, gente, a gente precisa entender um pouco de política para a gente não cair e fazer besteira. Verdade. Vai, mandei a minha agora. Vamos lá. Vou nem comentar, porque, né? Ele Porque já eu falei falou demais. tudo. Falei Porque ele já demais. falou tudo, ele não deixou nada pra ninguém. Ana, fogueira, hein? Fogueira. Todos nós temos parentes aqui que não necessariamente, né, têm a mesma opinião que a gente. Fora da nossa família, a gente dá bloco no Facebook, a gente faz de conta que não existe. E na nossa casa? E se a gente tem pessoas perto da gente
que não dá para dar bloco. Eu não vou cortar relacionamentos com essa pessoa porque ela tem tal opinião. Como que a gente lida com essas situações? Não lida, vai aprendendo conforme os dias vão passando, aí você vai vendo, né, que a tsunami tá chegando. Gente, é muito difícil lidar com o ser humano, muito complicado. E nesse isolamento social que a gente é convidado a ficar recluso em casa, com aquele nosso parente querido, que mal abre o olho, já vem assim, vrá, na sua cara. Você que é meio complicado, é meio difícil, né? Aí você respira, aí você lembra, eu sou cristão, eu sou espírita, né? Vou tomar minha aguinha da paz. É muito Saúde. difícil, né? Obrigada. Como lidar com o ser humano, né? Eu adoro muito o livro de André Luiz chamado Conduta Espírita, porque ele é maravilhoso, né? Ele elenca vários temas, na sociedade, na tribuna, né? Sim. Nos embates políticos. Então ele dá esse roteiro para a gente seguir. Resumindo a obra, você tem que aceitar o fato das pessoas não serem iguais a você, a pensar diferente, a terem seu ponto de vista, e por mais que o ponto de vista dessas pessoas não serem condizente com o seu, paciência, dê o direito dela ser quem ela é, você tem o direito de ser quem você é, né? Se essa pessoa é aberta ao diálogo, ótimo, dialogue com ela, converse com ela, mostre seus pontos de vista com ela. Mas se é uma pessoa que não tem o mínimo de abertura para o diálogo, não vale a pena gastar fluidos, né? Com um embate que vai terminar em agressão. Em agressão verbal, agressão física e por aí vai. A gente está tendo a oportunidade de conhecer as pessoas como elas são, sabe, Rafa? E nesse meio tempo, desde 2016, ou seja, praticamente 4 anos se passaram, que a gente vem cortando, se afastando, né? Os laços de quem a gente não gostaria que se afastasse. Justamente por isso. Porque você descobre que aquela pessoa que você admira, ela não tem os mesmos valores que você pensava que ela tinha, né? Uma pessoa que era um exemplo para você como ser humano, mostrou um outro lado. E você fica trabalhando aquilo, né? A questão do perdão, a questão da paciência, a questão da tolerância. Então, em família, a gente tem a oportunidade de exercer esses valores. Obviamente que ser espírita não significa, né, fazer com que o outro me violente e me agrida, porque eu tenho que aceitar tudo, calada, porque eu sou espírita. E, e eu ouvia muito isso. Ah, mas você não é espírita. Eu sou espírita, gente. Mas se você me beliscar, vai doer. Se você me arranhar, vai Eu sangrar. sou gente, né? Eu sou gente. Eu ainda não estou ao top dos top. Dizer, tudo bem, esse é o seu direito, né? Então, a gente se ver também como ser humano ainda que está se encontrando também. Tenha paciência com a gente. Se você vê que você não está no dia bom, saia, se recolha, né? Vai fazer algo que você goste. E deixa essas pessoas seguirem o caminho delas também. Por mais que você as ame muito, elas são espíritos, elas têm o direito de seguir o caminho delas. E você também tem direito de seguir o seu. A gente não é árvore, né? A gente não está plantada, a gente tem toda a liberdade. O espírito sopra onde quer. Né? Obviamente com muito respeito, com muita consideração, porque geralmente a gente escuta esse tipo de embates nas pessoas mais velhas, né? E aí a gente tem que ver que aquelas pessoas nasceram em uma época diferente da nossa, em que não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, não tem aquele crivo, né, da gente saber o que é fake news, o que não é. Então é muita paciência, né? Muita paciência. Muita água da assim, paz. tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá mais paciente, tem outros dias que a gente não tá nada paciente, e assim a gente vai conduzir nossas vidinhas. Diego Brito aqui do Espirituoso tá botando fogo no nosso parquinho aqui, mas depois Olha a gente aí. fala sobre isso. Arrasa, Diego, Vamos falar, que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas tem em relação a isso, Ana, me tira uma dúvida. Não tira uma dúvida não, só complementando, é interessante a gente pensar que a gente, de qualquer forma, estamos tendo essa situação. Vamos voltar, gente, não é por acaso. Nós não estamos essa família por acaso, nos relacionando com essas pessoas por acaso. A partir do momento que a gente tem a escolha de fuga, a gente conhece como trabalha as questões espirituais.
né? A gente está fugindo agora. Lá na frente, talvez nós precisemos nos embater de novo, conviver com isso de novo. Como que nós vamos sanar esse relacionamento, essa relação? Vou fugir de novo? Quantas encarnações eu vou fazer isso? Eu vou ter muitas encarnações para isso? Então, é um ponto legal que a gente precisa pensar. Porque a gente vê várias variáveis, né? E uma delas é justamente essa. Vou sempre fugir do embate, vou sempre fugir de resolver, não o embate, mas de resolver essa relação. E aí eu vou fugir até quando? Justamente. E aí vem a questão do limite. Coloca o seu limite, até onde você a tolera, tá? Não deixe que as pessoas agridam a sua consciência, nem quem você é. Coloca o limite, eu só consigo tolerar até aqui. Quando estiver chegando perto, se recolhe. Não vale a pena gastar a nossa paz com quem não tem paz, né? Querer apagar incêndio com balde, né? Não se apaga incêndio com balde. Então tenha paciência, né? Tenha paciência. Jesus, quando viu os doentes, né? Os loucos, os transviados, ele olhava como um enfermo que precisava dele. Logicamente, a gente não está no nível do Cristo, né? Mas a gente tem que, pelo menos, tentar, né? Seguir o caminho que ele nos mostrou. Se a gente já sabe qual é o norte, fica fácil, né? Se a gente já sabe. É um processo. Já tem o beabá e aí você também não é muito. Você também não é muito flor que se cheire. Aí quando vê o negócio esquentando, cada um vai pro seu. E por aí vai. Vai buscando o equilíbrio. Mas não foge, né? Não foge da missão que é da a reencarnação em família. Exatamente. Bora lá, agora vamos botar na história. Minha pergunta para o Rafa existem políticos espíritas nas tuas histórias e nas tuas pesquisas? Tu achou alguém que fez algum trabalho importante? Tem alguns caras aí que representaram o espiritismo, né, na política, ou representaram a política do espiritismo. Algumas pessoas acabaram se envolvendo com política ao longo da história, né? Eu vou acabar lendo bastante coisa porque é muita informação histórica. Uma delas todo mundo já conhece, foi Bezerra de Menezes, acho que foi o primeiro de todos. Até porque conviveu, né, naquela época que o espiritismo chegou no Brasil e estava ainda muito quente lá na França. Então, Bezerra foi um vereador carioca, né, de 1861 a 1868, e depois de 1873 a 1885. Ele também foi presidente da Câmara. Ele foi empossado pelo Partido Liberal, que era opositor ao Partido Conservador na época. É interessante ver essa informação. Em 78 ele chegou a ocupar a prefeitura interinamente, ele foi deputado do Rio de Janeiro entre 77 e 85, e como deputado ele destacou-se com algumas iniciativas pioneiras. Ele buscou, por meio de projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, estamos falando de 1870 e alguma coisa, denunciou os perigos da poluição já naquela época, que afetava já o Rio de Janeiro, e foi membro de algumas comissões de obras públicas, redação, orçamento. Diziam que ele tinha um caráter íntegro e que Bezerra nunca teve favores governamentais para suas candidaturas. Pelo contrário, né, ele tinha muitos críticos e oposicionistas na época, onde ele inclusive foi muito elogiado. Em uma obra publicada pela Câmara dos Deputados em 86, um deputado conhecido como Freitas Nobre, depois vou falar sobre ele, disse que Bezerra tratou logo de deixar bem claro que tipo de político ele era e o que dele se podia esperar. Considerava a carreira política como uma travessia, no qual o mais importante era levar o seu barco a um porto seguro, nem que para isso tivesse que enfrentar os perigos e correr riscos. Não lhe interessavam galgar posições altas, se para isso tivesse que sacrificar sua honra. Olha, quantos será que pensariam dessa forma? Outro espírita envolvido na política foi Caibá Schutel, né, conhecido como bandeirante do espiritismo. Ele fez a primeira Câmara Municipal de Matão, ele fez parte dessa primeira Câmara, inclusive foi prefeito interino também, isso nos idos de 1898. Chegou a comprar com os recursos próprios o prédio da instalação da prefeitura. E ele dizia que em política e ciência e religião só há um norte a seguir, que é a verdade. Outro espírita conhecido na política é o professor Eurípides Barçanufo, entre 1907 e 1912, foi vereador de Sacramento, no interior eu ia falar de São Paulo, mas Matão é interior de São Paulo, Sacramento, sul de Minas. Trabalhou em muito benefício da comunidade
e apesar da sua dedicação aos pobres, ele não foi compreendido, ele era um cara muito perseguido pela igreja, justamente por essas ações. E mais recentemente, mas ainda muito distante de nós, esse deputado chamado Freitas Nobre, que não era oriundo de São Paulo, ele era nordestino, mas se fez político em São Paulo, foi eleito vereador em São Paulo, vice-prefeito em São Paulo em 1965, 61 a 65, foi deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro e por 4 mandatos consecutivos legislou lá na Câmara. Tornou-se líder do partido na Câmara dos Deputados, foi um dos políticos que na tribuna mais se opôs dentro da ditadura militar. Hoje o aeroporto de Congonhas leva o seu nome e ele tem, né, eu trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, né, de vereadores, e tem uma Câmara, tem uma sala, tem o Salão Nobre da Câmara, leva o nome dele, Freitas Nobre. Então também diziam que era um político muito íntegro. Conheci, tem outras pessoas espíritas que se envolveram com política, mas que não tiveram tanta representatividade quanto essas personas. Se alguém quiser falar de mais algum que conhece, né, pode citar aí nos comentários. Eu achei muito bacana o discurso de Bezerra de Menezes, né? Como o Alexandre colocou aqui. Não aceitava bens materiais. Né? Ele dizia, não me esperem nada de mim que comprometa a minha honra, né? Então, não tô aqui para isso. Caia fora os embusteiros. Não rola, não vem que não tem, né? Acho muito que ele bonito passou. O discurso dele. Espero que ele tenha passado, né? Eu digo espero porque a gente não tá lá, né? Mas que ele tenha passado por aquelas expressões que foram ditas, né? Das provações árduas, imperiosas, e que ele tenha tido êxito, ou todos eles, né? Que tenham tido êxito nessa tarefa difícil de ser um político. Se eu não me engano, ele foi o primeiro diretor da federação, né? Sim, da FEB presidente, mesmo, se não me engano. Presidente, né? Da Federação Espírita Brasileira. Isso. Tava lá. Bora lá, Rafa, é tua vez. Vamos lá. Tá de olho no tempo aí, né, Aninha? Tô. Dá tá pra bom. eu responder um e depois a gente volta. Tá. Como que nós, espíritas, treteiros, como pessoas normais, treteiros do além, vamos pro vale do umbral dos treteiros, espíritas treteiros, como que nós devemos nos portar nas redes sociais onde tem tanta treta, como eu falei, né, no comentário anterior? Eu tive uma postura, né? Eu tive uma postura, cada um tem a sua, né? Como que a gente pode fazer isso? Com muita educação, muito equilíbrio, muito bom senso, né? Tem coisas que são absurdas, né? E você quer vrar. Mas por experiência própria não vale a pena. Lembra quando eu falei que as pessoas têm que estar, no mínimo, um pouco abertas para o diálogo? E a maioria das vezes essas pessoas que tretam nas redes sociais não estão abertas ao diálogo. Então você vai gastar fluidos, saliva e a sua pobre paciência que você passa a vida inteira para conquistar. Né? Então, se posicione. A gente precisa se posicionar, é óbvio, como a gente já vem se discutindo. Se posicione com bom senso, com a educação, com raciocínio, mostre a razão. O Espiritismo nos convida à fé raciocinada, né? Então, que a gente faça bom uso dela. E, obviamente, a gente vai lidar com comentário ali, né? Tá lá, meio violento, na comunicação violenta. E uma pessoa que já vem responder de forma violenta é uma daquelas pessoas que não está aberta ao diálogo. E tem gente que realmente vem assim meio acalorado, que é uma pessoa que você percebe, opa, tem uma dúvida, o comentário é pertinente, vamos conversar então. Então é saber dosar as coisas. A gente tem que se comunicar na rede social da mesma forma que a gente se comunica pessoalmente com as pessoas, da mesma forma que a gente está no centro espírita, sempre mostrando, né, a educação que nossos pais nos deram, né, a duras penas. Minha mãe tá vendo aqui, eu espero que ela esteja espero que ela sendo concorde, educada. Viu? Espero que ela concorde. E a gente vai conseguindo, sim, fazer um bom trabalho. Eu estou na rede social, como eu já falei para vocês, há 6 anos. E em muitos momentos tive momentos difíceis em lidar com pessoas com comunicação violenta, né? Coisas bem difíceis mesmo para digerir. E é aquela aceitação. Bem, o momento que ela está é esse. Né? Não será que vale a pena eu entrar nesse climão, né? Qual é o preço que eu pago pela minha paz, pelo meu equilíbrio? Às vezes é um preço muito caro que a gente paga,
Uma pessoa os famosos haters, né? É. Ver que são pessoas que odeiam, que amam odiar. Será que vale a pena eu entrar nesse clima? E aí, se você vê que a rede social não dá para você, faz como o Rafa, dá um tempo, né? Tem uma seguidora que disse, mas é importante se manter informado. Sim, e até no momento da gente se informar, é importante a gente saber com que a gente está se informando. Não é se informar com qualquer coisa, porque qualquer coisa, né, a gente abre no WhatsApp e vê. Então, que a gente saiba se informar. Até na busca da informação, a gente precisa buscar uma informação séria, uma informação real, né? Uma informação verdadeira. A gente não pode nem deve aceitar qualquer coisa. E se aquela pessoa, por mais que você mostre, né, que A mais B é igual a C, e ela se rebela, não, porque essa verdade é mais confortável para mim, deixa ela viver conforme a verdade dela, né? André Luiz, ele diz assim, a vida dos outros é literalmente a vida dos outros, né? Então a gente perde muito tempo querendo que o outro seja como nós, pense como a gente fica frustrado porque, obviamente, a gente não consegue, né? Se a gente conseguir algum tipo de coisa, é porque aquela pessoa se permitiu. E nem sempre a gente vai estar com a verdade, né, Rafa? E até nessas Sim. horas a gente precisa ter humildade. Eu, há 6 anos, não sou eu, 6 anos passados, não sou a mesma de quando fundei o Cantinho, né? Muita coisa eu fui trabalhando conforme o tempo, algumas visões que eu tinha em relação à sociedade em geral. Ana, Tá? você não é a mesma de um ano atrás. E eu não vou ser a mesma depois dessa pandemia, graças Sim. a Deus, né? E eu espero que seja uma coisa melhor, né? Pelo amor de Deus. Por exemplo, antes de conhecer a Yasmin, que a Yasmin é a administradora do feminismo, né? Eu pus muita sardinha dela, eu sou muito suspeita disso. Eu vi o feminismo de uma forma altamente diferente, né? Sim. E ela me mostrou assim de uma forma tão racional que A é luz, impossível, né? a luz do É, feminismo, do espiritismo. isso. Ela mostrou a forma racional da Sim. coisa, sabe? Então é você se permitir em ter contato com o conhecimento. Tem muita gente, Rafa, que tem o conhecimento por justamente temer a mudança. Mas quando é um conhecimento bom, vale a pena mudar por ele, né? É isso aí. E aí, Rafa, vamos encerrar essa primeira parte, né? A Vamos, gente senão lutou nós para vamos não ser ter duas derrubados. partes. Então, gente, eu vou encerrar aqui. A gente vai voltar, porque ainda tem umas perguntinhas para eu fazer com o Rafa, tá bom? Então, até já. Só antes de terminar, ó, a pessoa, o perfil aqui, o Raul Costa, tá falando que o feminismo defende o aborto. E aí? Acompanhe a página da Yasmin, isso que a Ana acabou de falar, é extremamente importante. Leia os posts, acompanhe os posts, ela tem vários posts extremamente lúcidos, racionais, explicativos, antes de defende o aborto. É muito curta essa definição de que o feminismo defende o aborto. É muito estreita esse pensamento, muito estreito, né? A gente precisa pensar num âmbito maior. Acompanha, dá uma lida no perfil dela antes de a gente encerrar a live, né, Ana? Não pude, senão a gente ia perder isso. E Isso. quem não Ah, conhece também e tem inclusive, esse tipo de dúvida. É o muito primeiro, esclarecedor. o primeiro destaque dela é sobre o aborto. Então, vale a Sim, pena ir lá e dar uma lidinha, tá bom? Pra gente é isso não aí. entrar nesse mérito. É isso aí. Então, já já a gente volta. Um abraço, viu, Rafa? Não sai daí. Não, Tchau. tchau.